Olá pessoal, sou o professor Jabson, da Escola Professor Leopoldo Santana. Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas iniciais aqui, uma aula do primeiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre fotossíntese, afinal de contas, as plantas e os animais crescem. Para iniciar, vamos falar uma situação que pode acontecer comumente. Imagina que você tem um primo e ele diz para a mãe dele que as plantas e os animais crescem, que a árvore e o pintinho crescem e precisam comer para crescer. A diferença entre eles é que o pintinho se alimenta de milho e a árvore come terra. Para tentar analisar isso, vamos tentar entender como é que funciona o crescimento desses organismos ao longo do tempo. Nós temos aqui duas tabelas que mostram ao longo de um período analisado quanto cresce em massa um pintinho e uma planta, para não deixar a árvore como exemplo, já que a árvore tem um porte muito maior do que o pintinho. Então, a planta foi analisada num período de 20 dias e ela foi de meia grama para 11 gramas nesse período. O pintinho ele foi analisado num período de 20 semanas e ele foi de 100 gramas até 2 quilos 250 gramas no final do período analisado. Quando nós observamos o gráfico de crescimento, eles têm uma certa semelhança, Ambos começam com um crescimento lento, aí tem uma rápida curva de crescimento e depois, no final, uma estabilização. A gente pode encarar isso como algumas das fases da nossa vida. Então, no começo da vida, nós somos bebês e crescemos pouco ao longo do tempo. Aí nós temos uma rápida expansão em crescimento, um rápido adendo de massa. Isso acontece ali no final da infância e adolescência. E na fase adulta, nós estabilizamos o peso e vamos assim até o final da vida. Então, apesar de as massas desses organismos serem diferentes e de o tempo analisado também ser diferente, a curva de crescimento se mantém de forma semelhante. Então, as diferenças básicas entre esses dois organismos analisados, entre a planta e o pintinho. Nós temos lá que a planta é um vegetal, é um ser multicelular, é um ser eucarionte, já que suas células possuem um núcleo organizado, e é um ser autótrofo, capaz então de produzir o seu próprio alimento. E o pintinho é um animal, ele também é multicelular, também é eucarionte e ele é heterótrofo. Então as diferenças básicas entre os dois organismos, a planta e o pintinho, é que um deles pertence ao reino vegetal, o outro pertence ao reino animal, um deles é autótrofo e o outro é heterótrofo. Quais são as diferenças que existem entre seres autótrofos e heterótrofos? Então, seres autótrofos, eles são capazes de produzir seu próprio alimento, Nós temos alguns exemplos aí, como bactérias, as algas verdes e a maioria dos vegetais. Existem alguns processos pelos quais ele consegue produzir o próprio alimento e o processo principal é a fotossíntese. O ser heterótrofo, pelo contrário, ele precisa se alimentar de um outro ser. Ele vai utilizar matéria orgânica proveniente de um outro ser vivo. É o caso dos animais, bactérias e fungos. A alimentação geralmente se dá ou por ingestão ou por absorção. Na fotossíntese, o que seria essa fotossíntese? É um processo pelo qual os seres que possuem a clorofila são capazes de converter a energia luminosa em energia química. E essa energia ela vai ser guardada nas moléculas de carbono, nas ligações de carbono na molécula de glicose. Então, basicamente, ela pega o gás carbônico da atmosfera, junta com a água que ela extrai das raízes e vai formar a sua molécula de clorofila, que vai abastecer seu organismo e depois será utilizada para ser transformada em energia. Nós temos aqui a equação química da fotossíntese. Então, como eu falei para vocês, existem lá 6 moléculas de gás carbônicos que vão ser somadas a 12 moléculas de água na presença de luz e clorofila, que será convertida, então, transformada em uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de gás oxigênio. Num outro exemplo aqui, na ilustração da folha, nós temos lá que gás carbônico mais água, na presença de luz e clorofila, transformam-se, então, em glicose, água e gás oxigênio. Quais são as substâncias que participam no processo da fotossíntese? Nós temos de um lado, como é possível notar aqui, os reagentes e do outro lado os produtos, os ingredientes e o que vai ser produzido no final desse processo. Então, quais são os reagentes dessa reação que é a fotossíntese? Nós temos a água, o gás carbônico e a energia luminosa junto com a clorofila. Lembrando que a energia luminosa ela não é uma substância em si,
Ela é uma energia que vai potencializar o processo e vai ser convertida, é o que vai ser transformado. E a clorofila é quem consegue catalisar, pegar essa energia luminosa para converter em uma outra coisa. E essa outra coisa são os produtos, que é a glicose, a água e o gás oxigênio. Considerando quais são os reagentes da fotossíntese, a gente tem que pensar de onde eles vêm, né? A água ela vai ser absorvida das raízes, nas plantas, né? Nas algas elas podem ser absorvidas pelas células do envolto, além do próprio substrato. O gás carbônico vai ser absorvido pelas folhas dessas árvores através de uma estrutura chamada de estômatos. São pequenos poros que estão debaixo da folha que se abre e se fecha para que faça a troca gasosa dos vegetais. A clorofila é um pigmento esverdeado, ele está presente na maior parte dos vegetais, nas algas verdes, em algumas bactérias, e é ela que consegue capturar a luz para convertê-la no processo. E a luz vai ser também absorvida por essa clorofila que está presente principalmente nas folhas das plantas. É um subproduto que vai ser eliminado em forma de vapor durante um processo que nós chamamos de transpiração dos vegetais. E o gás oxigênio é um subproduto também que vai ser liberado, né? Ele sobra no processo. É importante ressaltar que quando a planta ela faz a fotossíntese, o objetivo dela não é exatamente produzir o gás oxigênio, e sim produzir o alimento que ela vai utilizar em sua nutrição. Aqui tem a estrutura da folha para evidenciar o que eu falei para vocês sobre os estômatos. Então a estrutura que é como se fosse um poro de nossa pele, ele é capaz de se abrir para eliminar algumas substâncias e capturar outras. E aí a maior parte do tempo ele permanece fechado. Então ele faz as trocas gasosas. No processo de fotossíntese, o gás carbônico ele é recolhido por esse estômato, ele é utilizado no processo e quando ela precisa eliminar a água, é através dele também em forma de vapor, e o gás oxigênio também é liberado através do vapor nesse estômato. E aqui é uma ilustração, né, uma fotografia de como seria isso na folha. Um esquema geral da fotossíntese fica dessa forma. Você tem a energia solar, basicamente, né? Apesar de ela também funcionar com a energia artificial, com a luz artificial, nós utilizamos muito como exemplo a luz solar. Vai ser capturado pelas folhas, né? O gás carbônico também capturado pelas folhas, a água vai entrar lá pelas raízes, as plantas também fazem uso de sais minerais para a sua nutrição, apesar de eles não serem importantes para a fotossíntese, eles vão ser importantes para outros processos metabólicos na planta, e ao final do processo tem a produção da glicose, que ela vai utilizar para fabricar novas folhas, galhos, raízes e obter energia para o seu crescimento, e em contrapartida tem a liberação de gás oxigênio. Gás oxigênio que pode ser utilizado por nós, mas principalmente vai ser utilizado pela própria planta quando ela não estiver fazendo a fotossíntese. É uma forma de ela fazer um ciclo em recuperação a esse gás. Na ilustração não tem, mas é importante ressaltar que ela também libera vapor de água nesse processo. Então, por que a fotossíntese é importante? Basicamente, ela é responsável pela grande produção de gás oxigênio que nós temos. Como eu falei, as plantas elas não são responsáveis pelo gás oxigênio que nós respiramos. Essa produção vai ficar por parte das algas. As algas e as bactérias, basicamente, elas são as grandes responsáveis pelo oxigênio que os animais utilizam ao longo de suas vidas. A maior parte do oxigênio que uma planta produz, ela vai acabar recuperando quando ela não estiver sendo iluminada, quando ela não fizer a fotossíntese. Mas a fotossíntese é o processo que vai produzir esse gás oxigênio. Ela também é responsável pela grande produção de matéria orgânica. Então, o gás carbônico, ele é um gás que está na forma inorgânica, ou seja, uma forma não aproveitável pela maioria dos seres vivos. E quando a fotossíntese acontece, o carbono que está ali, ele é convertido na forma de glicose, que vai ser então utilizado, né, por uma diversidade de seres vivos nas cadeias alimentares. Então a fotossíntese ela abastece as cadeias alimentares todas. Você imagina então que para um vegetal crescer, ele precisa fazer a fotossíntese. E esse vegetal ele pode servir de alimento para vários seres vivos ao longo de uma cadeia. Então, no final das contas, o pintinho ele realmente se alimenta de milho. Só que o milho, para crescer e servir de alimento para o pintinho, ele precisou antes fazer a fotossíntese. E a planta? Será que ela come terra mesmo? Se a gente for pensar bem, a glicose ela é uma molécula que o principal elemento é o carbono. E o carbono ela é extraído do gás carbônico que está na atmosfera, né? E não nas raízes.
Além do gás carbônico, ela vai utilizar água. A água é como se fosse a água que nós bebemos mesmo. Então, não é bem um alimento. Se a gente for considerar, a planta ela come, no final das contas, ar e não terra. Por que a gente precisa estudar fotossíntese? Se a gente conhece bem o processo, a gente sabe como que um vegetal reage às condições de luz, às condições de disponibilidade de água e de outros gases. E aí você consegue melhorar as produções de alimento ao longo, né, das gerações. Nós temos aqui uns dados sobre cultura de rabanetes. E aí, nesse caso, resolveu-se controlar a quantidade de gás carbônico presente na atmosfera. Então, nós temos 3 lotes. No primeiro lote, nós temos 0,03% de gás carbônico, que é o comum para a nossa atmosfera. No segundo lote, foi retirado o gás carbônico. E no terceiro lote, foi colocado a 100 vezes mais. Foi colocado a 3%. Se a gente notar os resultados, depois dos 20 dias em análise, apesar de você dobrar em 100 vezes a quantidade de gás carbônico, a produção não aumentou em 100 vezes. Então isso não é proporcional, não à disponibilidade de gás carbônico. O que nos leva a crer que a quantidade de gás carbônico que existe na atmosfera, ela já é a ideal, já é o suficiente para que os vegetais e as algas façam a fotossíntese, não precisa de mais. Nesse caso aqui foi feito um estudo com batatas. Nesse exemplo foi controlada a quantidade de luz. Quanto tempo esses vegetais ficaram iluminados. Então, cada estufa e o número de horas que essas estufas receberam em luz. Então foi de 6 para 12 horas. Nesse caso, se a gente observar, quando você dobrou o tempo de exposição, a produção acabou dobrando também. Então é mais eficiente nesse caso você considerar fazer com que o vegetal permaneça mais tempo iluminado do que aumentar outros fatores. Por via das dúvidas, para quem questionou se o oxigênio era tão necessário assim para o crescimento de um vegetal, num outro experimento foi utilizado então a quantidade de gás oxigênio com variante de 20% a 80% e na verdade não teve uma relação direta com o resultado. Os resultados eles flutuaram, então provavelmente, analisando esses dados, a gente fica perceptível que o gás oxigênio não é influenciador. Isso porque, se a gente lembrar da reação da fotossíntese, o gás oxigênio ele é um produto, ele não é um reagente. Então ele não é necessário para que aconteça, ele é liberado após. Então aumentar a quantidade de gás oxigênio na atmosfera não muda isso. Quais seres vivos não existiriam se não fosse a fotossíntese? Todos. Se você considerar que, no exemplo básico, você se alimenta da carne de um bovino e esse bovino precisa comer grama, essa grama só cresceria se houvesse a fotossíntese. Um alface que você coma só cresce se houver fotossíntese. Uma fruta que você consome, da mesma forma. Todos os animais dependem, em algum momento, dos vegetais. E os vegetais precisam da fotossíntese para crescer. Então, nada em termos de vida existiria, essa biodiversidade imensa que nós temos, não fosse a fotossíntese. Muito obrigado, gente. Fiquem em casa.